Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos de 57 a 62. Indo eles pelo caminho, veio um homem que lhe disse: Seguir-te-ei para onde quer que fores. Jesus respondeu-lhe: As raposas têm suas covas, e as aves do céu têm seus ninhos. O Filho do Homem, porém, não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse: Segue-me. Mas ele disse: Senhor, permite-me que eu vá primeiro sepultar meu pai. Deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Respondeu-lhe Jesus: Tu vai anunciar o reino de Deus. Um outro disse-lhe: Eu, Senhor, seguir-te-ei, mas permite que vá primeiro dizer adeus aos de minha casa. Jesus respondeu-lhe: Ninguém que ponha sua mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Palavra da salvação. Comentário: Lucas 9, de 57 a 62. Santo Ambrósio. Ou talvez compare as raposas aos hereges. Com efeito, animal enganador e sempre ocupado em armar emboscadas, a raposa vive de fraude e rapina. Não permite que nada esteja a salvo, que nada esteja em repouso ou segurança, pois busca nas próprias moradas dos homens a sua presa. Assim são os hereges, que não sabem construir a própria casa, mas tentam capturar os outros com seus ardis. Este animal jamais se domestica, e por isso diz o apóstolo: foge do herético depois da primeira e segunda correção. Tito 3,10. As aves do céu são a miúde mencionadas para significar a malícia espiritual. Elas, como que constroem ninhos nos peitos dos maus, e tanto a astúcia lhe domina os afetos que Deus não pode tomar posse das suas almas, mas quando encontra uma alma livre de maldade, reclina sobre ela, por assim dizer, o poder da sua majestade, porque penetra no peito dos bons com uma profusão maior da sua graça. Não parece razoável, pois, que consideremos simples e fiel um homem que foi rejeitado pela consideração do Senhor, depois de lhe prometer servi-lo como uma submissão incansável. Mas o Senhor não busca a aparência de submissão, mas sim a pureza do afeto, e não admite a submissão daquele cuja intenção não é provada por suas obras. A hospitalidade espiritual, com efeito, deve ser discreta e circunspecta, para evitar que, caso abramos aos infiéis o interior da nossa casa, ressalvemos na infidelidade alheia por uma insensata credulidade. Então Deus, após rejeitar um enganador, aceita um inocente, para que percebas que Deus não despreza a devoção, e sim o logro. Com efeito, segue. A outro disse: segue-me. Mas ele sabia que o pai desse homem, a quem diz segue-me, estava morto. Por isso segue. Mas ele disse: Senhor, permite-me que eu vá primeiro sepultar meu pai. Mas o Senhor chama para si aqueles de quem tem misericórdia. Deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Respondeu-lhe Jesus: Tu vai anunciar o reino de Deus. Uma vez que consideramos um dever religioso sepultar os corpos dos homens, por que esse rapaz é proibido de enterrar o próprio pai, senão para que entendas que as coisas divinas devem ter prioridade sobre as humanas? O zelo do rapaz era correto, mas o impedimento que trazia era maior, pois quem divide seu zelo desvia o seu afeto. Quem divide o seu cuidado adia o seu proveito. Logo, primeiro se deve cumprir o que é mais importante, assim como os apóstolos, que para não ocuparem todo o seu tempo com a distribuição de esmolas, estabeleceram ministros para os pobres. Não é que ele tenha sido proibido de sepultar o pai,
mas os deveres do parentesco são menos importantes que os da piedade para com Deus. O cumprimento daqueles deve ser deixado aos cordeiros. Aos restantes se confiam estes. Mas como podem os mortos enterrar seus mortos? A não ser que entendas morte aqui em dois sentidos, uma natural e a outra do pecado? Há ainda uma terceira morte, em que morremos para o pecado, mas para Deus vivemos. Ou ainda, como a garganta dos ímpios é um sepulcro aberto, o Senhor prescreve abolir a memória deles, cujo mérito todo more junto com o corpo, e não tenta dissuadir o rapaz de cumprir o dever da piedade filial, mas sim afastar um fiel da sociedade com um infiel. Com essas palavras, não lhe veda o cumprimento de um dever, mas antes alude a um mistério da religião, isto é, que no futuro não haverá comunidade entre nós e os povos mortos. Salmo 137. Junto aos canais de Babilônia, nos sentamos e choramos, com saudades de Sião. Nos salgueiros de seu recinto, pendurávamos nossas cítaras. Aí os que nos deportaram nos convidavam a cantar, nossos opressores a diverti-los. Cantai-nos um cântico de Sião. Como cantar um canto do Senhor em terra estrangeira? Se eu me esquecer de ti, Jerusalém, que minha direita fique esquecida, que minha língua se pegue ao paladar, se não te recordar, se não exaltar Jerusalém, como ápice de minha alegria. Pede contas aos edomitas, Senhor, no dia de Jerusalém, quando diziam: desnudai-a, desnudai-a até os alicerces. Capital de Babilônia destruidora. Feliz quem puder pagar-te o mal que nos fizeste. Feliz quem agarrar e esmagar teus filhos contra o rochedo. Palavra do Senhor. Transposição cristã do Salmo 137, por Luiz Alonso. Alguns consideram esse salmo o mais difícil de rezar cristamente, até o ponto de censurar os últimos versículos para a reza. Há outros salmos mais difíceis, como o Salmo 109, mas não menos conhecidos. Respondo a essa dificuldade, primeiro adotando o estilo de polêmica ad hominem, depois em forma positiva. Quem suprimir os versículos 8 e 9 contra Babel, tem que suprimir também o versículo 7 contra Edom. E porque um toscano tem que preferir Jerusalém à Florença, ou um francês, Paris, um brasileiro, Brasília? O que hoje chamamos de Jerusalém Velha, que não é a do Salmo, é muito digno de admiração, porém que deva ser a alegria maior de minha vida. Não posso fazer próprios os versículos 5 e 6. Não posso repetir o juramento imprecatório sinceramente. Restam-me os versículos de 1 a 4. Pois bem, por que hei de cantar cantos do Senhor em qualquer parte do mundo? Em minha pátria, em minhas viagens, onde quer que me reúna com um grupo cristão, estou em casa e posso entoar cantos ao Senhor. Os versículos de 3 a 4 não são para mim. Restam-me de 1 a 2. Nota pitoresca de cidade que há séculos deixou de existir. Belo postal, mas não oração. Numa polêmica, o interlocutor tem direito de rebater. É que Jerusalém representa a igreja presente e futura. Então, por que Babilônia não pode representar o oposto? Não vale aceitar a leitura simbólica de um elemento e rejeitá-la para seu correlativo. Passemos à explicação positiva. Um eixo do salmo é a oposição Jerusalém-Babel. O Apocalipse tomou-as como figuras simbólicas de suas visões. Uma Jerusalém nova, que desce do céu, Apocalipse 3:12, 21, 2:10,
e Babilônia, a grande cidade. Apocalipse 14:8, 16:19, 17:5, 18:2, 10, 21. O valor simbólico das duas cidades é canônico, não o inventamos nós. Santo Agostinho, autor de A Cidade de Deus, dilo brevemente no começo de seu comentário a esse salmo. Ouvistes e sabeis que há duas cidades, misturadas por ora no corpo e separadas de coração, que avançam no decorrer dos séculos até o fim. Uma chama-se Jerusalém, e seu fim é a paz perpétua. A outra chama-se Babilônia, e põe seu gozo na paz temporal. Essa leitura simbólica rege a tradição dos santos padres, da liturgia e da espiritualidade. Segundo a subdivisão clássica, Jerusalém pode significar a igreja terrestre, a celeste e o cristão individual, enquanto membro da igreja. Alegoria, anagogia, tropologia. Comecemos pela terceira. O cristão encontra dentro de si os valores e critérios de Babel, que tentam aprisionar e suprimir os do Evangelho. Procura submetê-los, afogá-los e sente que renascem. Procura reprimi-los quando estão a ponto de renascer, desfazendo-os contra a rocha firme de Cristo e de sua doutrina evangélica. Diante dessa leitura espiritual, cabem duas atitudes: sorrir com indulgência ou descobrir e apreciar sua intuição profunda. Não queremos dividir o mundo em nações que são Jerusalém e nações que são Babel. Não queremos dividir desse modo cidades diante de cidades, profissões em frente a profissões, classes sociais diante de classes sociais, etc. Isso conduz a maniqueísmo simplista. Dentro da igreja agem também forças da Babilônia, como ambição e cobiça. Dentro de mim há agentes da Babilônia que renascem e querem crescer e impor-se. Sabê-lo, reconhecê-lo, vigiá-lo, não é gesto ridículo digno de compaixão, e sim princípio fecundo de espiritualidade e humanismo. Isso é quanto pretende a leitura tropológica. Um dia, acabar-se-á o poder da Babilônia, a catividade com seus gozos pequenos e entranháveis chegará a seu termo, que é a Jerusalém celeste, visão de paz. Ela é nosso gozo supremo em esperança. Por ela suspiramos, cheios de crescente nostalgia. Nostalgia não do passado, e sim do futuro, não paralisante, mas vivificante. Assim é a leitura anagógica. Ali está o sumo gozo, onde gozamos de Deus, onde estamos seguros de fraternidade e concórdia, de civilizada sociedade. Nenhum tentador nos violentará ali, ninguém nos moverá em suas seduções, só o bem nos agradará. Morrerá toda necessidade, nascerá a suma felicidade. Santo Agostinho. O sumo poeta português Luís Camões dedica a esse salmo uma bela paráfrase em 33 décimas e uma quintilha. Entre os espanhóis pode representar Jauregui, a leitura tradicional. Livro de Neemias, capítulo 2. Era o mês de março do 20º ano do rei Artaxerxes. Sendo encarregado do vinho, eu tomei a taça e a servi. Em presença dele, eu não devia estar de rosto triste. O rei me perguntou: o que tens para estares de rosto triste? Não estás doente, mas triste. Levei um susto, mas respondi ao rei: viva Sua Majestade eternamente. Como não deveria ficar triste quando a cidade de onde se encontram enterrados meus pais está em ruínas e suas portas consumidas pelo fogo? O rei me disse: o que pretendes? Invoquei o Deus do céu e respondi: se Sua Majestade achar bom, e se está satisfeito com teu servo, deixa-me ir ajudar para reconstruir a cidade onde estão enterrados meus pais.
O rei e a rainha, que estava sentada a seu lado, me perguntaram: Quanto tempo durará a tua viagem e quando voltarás? Pareceu bem ao rei a data que lhe indiquei, e me deixou partir. Mas acrescentei: Se Sua Majestade achar bom, que me deem cartas para os governadores da Transeufratênia, a fim de que me facilitem a viagem até Judá. E uma carta dirigida a Asaf, superintendente dos bosques reais, para que me forneçam tábuas para as portas da fortaleza do templo, para o muro da cidade e para a casa em que me instalarei. Graças a Deus, o rei me concedeu tudo. Forneceu-me também uma escolta de oficiais e cavaleiros. E quando me apresentei aos governadores da Transeufratênia, entreguei-lhes as cartas do rei. Quando o Horonita Sanabalate e o funcionário amonita Tobias ficaram sabendo da notícia, aborreceu-lhes muito que alguém viesse para se preocupar com o bem-estar dos israelitas. Cheguei a Jerusalém e aí descansei 3 dias. Depois me levantei de noite com alguns poucos homens, sem dizer a ninguém o que o meu Deus me havia inspirado a fazer em Jerusalém. Levava somente a cavalgadura que eu montava. Saí de noite pela porta do vale, dirigindo-me à fonte do dragão e à porta do lixo. Comprovei que as muralhas de Jerusalém estavam em ruínas e as portas consumidas pelo fogo. Continuei pela porta da fonte e pela piscina real. Como aí não havia lugar para a cavalgadura, subi pela torrente, ainda de noite, e continuei inspecionando a muralha. Voltei a entrar pela porta do vale e regressei para casa. As autoridades não souberam aonde eu tinha ido, nem o que pensava fazer. Até então, eu não havia dito nada aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos notáveis, nem às autoridades, nem aos outros encarregados da obra. Então lhes disse: Estais vendo a situação em que nos encontramos. Jerusalém está em ruínas e suas portas incendiadas. Vamos reconstruir a muralha de Jerusalém e nossa vergonha acabará. Contei-lhes como o Senhor me havia favorecido e o que o rei me havia dito. Eles disseram: Vamos ao trabalho. E puseram as mãos à obra com todo o entusiasmo. Quando o Horonita Sanabalate, o servo amonita Tobias e o árabe Josém ficaram sabendo, começaram a caçoar de nós e a desprezar-nos, comentando: O que estáis fazendo? Revoltar-vos contra o rei? Eu lhes repliquei: O Deus do céu fará com que tenhamos êxito. Nós, seus servos, continuaremos construindo, e vós não tereis terrenos, nem direitos, nem um nome em Jerusalém. Palavra do Senhor.